Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos da coerência textual. Então, inicialmente, dizer que os temas, eles espalham-se pelo texto e eles são recobertos pelas figuras. E essa a reiteração dos temas e a recorrência das figuras no discurso, elas denominam-se isotopia. Isotopia. A isotopia, ela assegura, graças à ideia de recorrência, ela assegura a linha sintagmática do discurso e a sua coerência semântica. Então, distinguem-se dois tipos de isotopia: a isotopia temática e a isotopia figurativa. A isotopia temática ela decorre da repetição de unidades semânticas, essas unidades semânticas abstratas, exatamente em um mesmo percurso temático. Então, há dessa forma uma isotopia temática, por exemplo, de banho, naqueles quadrinhos de Mafalda que nós vimos há 3 ou 4 vídeos atrás. Enfim, essa isotopia temática que é resultante da retomada de valores da limpeza ou de purificação, em que se lava, ou onde se lava, ou na ação de lavar-se. Então, quando se lê um texto, busca-se, em geral, o tema que costura os diferentes pedaços do texto, ou seja, que costura a isotopia temática em suma. Por outro lado, a isotopia figurativa, ela caracteriza-se pela redundância de traços figurativos, exatamente pela associação de figuras aparentadas. A recorrência de figuras atribui ao discurso uma imagem organizada e completa da realidade. Então, a análise dos percursos ou linhas isotópicas faz-se pelo exame dos traços semânticos, abstratos e figurativos que se repetem no discurso. Então, podem-se recorrer assim a princípios e métodos da semântica estrutural que facilitem a determinação dos traços reiterados. Então, além da construção com esses ou outros princípios dos percursos temáticos e figurativos, é preciso examinar, na busca dos sentidos do texto, as relações vigentes entre as várias isotopias. Então, essas relações elas se estabelecem entre as isotopias figurativas de um mesmo texto, cada uma delas pressupondo uma linha de leitura temática. Então, dessa forma, por meio das relações verticais entre isotopias figurativas, ligam-se também os diferentes percursos temáticos do discurso. As relações entre isotopias são denominadas metafóricas ou metonímicas. Então, metáfora e metonímia, elas não estão sendo, evidentemente, consideradas, no caso, como figuras de palavras ou de frases, mas como figuras do discurso. Para tentar ilustrar a isotopia da qual nós estamos tratando, faremos a leitura do poema de Melo Neto, intitulado O Sol em Pernambuco, e será apresentado, exatamente para ilustrar, uma análise rápida das várias isotopias temáticas e figurativas de um texto, desse texto, e a relação entre elas. O texto ele diz: O sol em Pernambuco leva 2 sóis, sol de 2 canos de tiro repetido. O primeiro dos 2, o fuzil de fogo, incendeia a terra, tiro de inimigo. O sol, ao aterrissar em Pernambuco, acaba de voar dormindo o mar deserto. Dormiu porque deserto, mas ao dormir se refaz e pode decolar mais aceso. Assim, mais do que acender incendeia, para arrasar mais desertos no caminho.
ou rasá-los mais até um vazio de mar por onde ele continue a voar dormindo. Pinzon diz que o cabo Rosto Hermoso, que se diz hoje de Santo Agostinho, cai pela terra de mais luz da terra. Mudou o nome, sobrou a luz a pino. Dá-se que hoje dói na vida tanta luz. Ela revela real o real, impõe filtros. As lentes negras, lentes de diminuir, as lentes de distanciar ou do exílio. O sol em Pernambuco leva 2 sóis. O sol de 2 canos de tiro repetido. O segundo dos 2, o fuzil de luz, revela real a terra, tiro do inimigo. Então, vejamos que constroem-se nesse poema, diversas isotopias figurativas, entre elas a isotopia do fogo, a da luz e a da guerra. A isotopia do fogo delineia-se na primeira estrofe pela repetição dos traços, sobretudo táteis, de calor. Expressões como sol, fogo, incendeia, deserto, aceso, acender. A isotopia da luz, na segunda estrofe, reitera traços visuais em sol, luz a pino, revela, real, filtros, lentes. E, finalmente, a isotopia figurativa da guerra percorre o poema todo, na verdade, marcada por expressões como 2 canos, tiro repetido, fuzil, tiro, inimigo, aterrissar, decolar, rasar, dói, exílio, etc. Então, os percursos figurativos apontados, eles recobrem percursos temáticos. Então, a figura do fogo que queima, liga-se ao tema da seca no Nordeste, que incendeia a terra, acaba com a vida e faz da região um deserto, um vazio de morte. A figura da luz investe o tema do saber, da revelação da verdade, das tristezas e das injustiças encobertas e que doem quando postas à mostra. E, por sua vez, as figuras da guerra, elas recobrem o tema da luta do homem contra a natureza que queima, e contra o homem que oprime e exila, e que esconde essa opressão. Então, a guerra contra a natureza é assim relida como luta política de causas socioeconômicas. A leitura política surge graças à palavra exílio, principalmente, que tem no poema o papel de um desencadeador de isotopias. Então, esse desencadeador de isotopias é exatamente aquele elemento que não se integra facilmente em uma linha isotópica, já reconhecida, e leva, dessa forma, à descoberta de novas leituras. Outros procedimentos facilitam o reconhecimento das isotopias, procedimentos como a determinação dos conectores de isotopias e das relações intertextuais. Os conectores de isotopias são palavras ou sintagmas que podem ser lidos sem dificuldades em várias isotopias e fazem dessa forma a passagem de uma leitura a outra. Então aparecem como figuras localizadas no texto. Por exemplo, o sol, no poema acima, ele é um conector, com suas acepções possíveis de luz, brilho, esplendor e calor. Vejam como a expressão sol, ele sendo conector, ou é um conector devido ao fato de que expressa as acepções possíveis e que cabem em isotopias diferentes, a isotopia da luz, e assim como na isotopia do calor. As leituras temático-figurativas propostas, entre outras possíveis, para esse poema, elas estão interrelacionadas. Então, as linhas de luz e de calor prendem-se entre si por laços metafóricos e ligam-se metonimicamente à isotopia da guerra, que engloba essas linhas de luz e de calor.
Então, os discursos, conforme foi dito e foi ilustrado, eles podem apresentar mais de uma leitura temático-figurativa. São exatamente os discursos pluriisotópicos de que o poema que nós acabamos de ler, intitulado O Sol em Pernambuco, é um caso exemplar. Então, as isotopias temáticas e figurativas, elas asseguram a coerência semântica do discurso. É uma das condições exatamente para que o texto ele seja coerente. A noção de coerência é, em geral, proposta como critério de definição do texto, pelas diferentes teorias do texto e do discurso, muito embora tais teorias concebam diversamente o que seria a coerência textual. Dessa forma, além da coerência semântica do discurso, como foi examinado anteriormente, há nas várias propostas outros fatores que devem ser considerados. Entre eles, merecem lembrança a organização narrativa, que costura o discurso, a argumentatividade, que lhe dá direção, a coesão textual, no que emenda superficialmente as frases, né? Enfim, então, os fatores de coerência do texto situam-se em níveis diferentes de descrição e explicação do discurso. A coerência narrativa, ela localiza-se no nível das estruturas narrativas. Por outro lado, a coerência argumentativa e a coerência das isotopias, elas localizam-se no nível das estruturas discursivas. Finalmente, a coesão interfrásica, ela coloca-se fora do percurso gerativo do sentido, no nível das estruturas textuais. Então, os 4 procedimentos que nós acabamos de apontar, eles combinam-se e complementam-se na tarefa de tornar o texto coerente.